Então, a gente pode escrever as hipóteses desse jeito aqui. Posso falar simplesmente que a hipótese é que Mi é 155, que a gente estava falando antes era de B, ou de que Mi é menor que 155, não é de B. E o cálculo do beta, ele vai depender do valor de Mi sobre H1. Porque antes a gente tinha que sobre H0 Mi era 155 e sobre H1 Mi era 145. Só que agora eu não sei, se ele for menor que 155, eu não sei se ele é 149, se ele é 100, se ele é 10. E esse valor ele não é especificado. Então, para cada valor diferente de B, de Mi, eu vou ter um beta diferente. Então, esse beta é uma função do meu Mi. Do meu Mi aqui da hipótese alternativa, que eu não sei qual que é. E essa função é o que a gente chama de função característica de função. Que é o quê? Para cada valor de Mi, eu te dou a probabilidade de eu aceitar H0. Tá? Então, por exemplo, eu aceito H0 lá, eu falo que ele é de B, vamos supor, se o x bar fosse maior que 148. Essa era a minha regra de decisão. Para cada valor de Mi, eu vou colocar isso aqui. Se o Mi for 145, é igual a gente fez antes. Eu subtraí aqui 145, dividi o desvio padrão. Só que a função que vocês vão sempre ver, que é importantíssima na vida de vocês vão ver isso o tempo inteiro, é a função poder. Que é o quê? É o complementar disso aqui. É 1 menos o beta de Mi. Que ela é a probabilidade de eu rejeitar H0 em função de Mi. Porque o oposto de eu aceitar é rejeitar, né? O complementar. Então, para cada valor de Mi, eu vou ter uma probabilidade de rejeitar H0. Isso é uma função de Mi, por isso que a gente chama de função poder. Então, vamos supor agora que eu não tenho nenhuma informação que me diga se os parafusos de B eles são menores ou maiores que de outros países. Então, se eu falar que não é de B, eu não sei se a resistência vai ser menor ou maior que 155, tá? Então, eu vou passar a duvidar se ele é de B. Se o x barra for menor que 155, muito menor, ou se ele for muito maior. Porque antes, eu não precisava de me preocupar com o caso dele ser maior, porque isso não ia acontecer. Porque eu tinha certeza que todo mundo era menor ou igual a ele. Agora eu tenho que preocupar com esses dois casos. Agora é um teste bilateral. Ou seja, eu quero testar se os parafusos são de B, se Mi é 155, contra os parafusos não são de B, Mi diferente de 155. Então, se ele é diferente, porque antes eu estava testando menor contra menor, igual contra menor. Agora, se ele é diferente, ele pode ser diferente tanto maior, quanto menor. Tanto faz, né? Então, a minha região crítica ela vai mudar um pouquinho, tá? Então, vamos supor, se eu tivesse aqui a minha curva, aí eu tinha aqui o 155, por exemplo. Então, eu vou rejeitar se for maior do que menor do que um A ou maior do que um B. O A e o B que eu chamei de X crítico 1, X crítico 2. Esses valores. Então, eu vou rejeitar se for menor aqui ou se for maior. Estiver distante aqui do 155. Se ele estiver entre esses valores, estiver aqui perto do 155, eu tenho indício de que a média é 155. Agora, se estiver muito afastado pro lado de lá, eu tenho indício de que a média não é 155. Tá? E aí, se eu fixar um valor de alfa, tem muitos valores que satisfazem essa condição. Só que eu vou escolher eles simétricos em torno da média, que é o que é mais fácil. Então, o que eu vou ter é isso aqui. Eu vou ter que eu tenho se ele vem de B, ele tem essa distribuição com a média 155. E aí eu falo assim, olha, se tiver entre x crítico 1 e x crítico 2, está próximo de 155, está nessa região aqui. Então, é um indício de que é 155 a média. Agora, se passar daqui
Ou passar daqui, ah não, aí já tá longe demais. Então, não deve ser 155, tá? Agora, se ele não é 155, pode ser vários outros valores aqui. Pode ser essa curva, pode ser essa curva, pode ser essa, pode ser essa. Então, como eu falo com vocês, não tem como eu calcular a probabilidade de erro do tipo 2. O erro do tipo 1 tem, porque dado que ele é de B, dado que ele é 155, qual que é a probabilidade de mesmo assim ele cair fora aqui desse intervalinho que eu defini, que é o que? Essa região aqui. E a gente vai definir essa região como sendo alfa sobre 2 e aqui também como sendo alfa sobre 2, porque o erro, a probabilidade de erro é a soma dessas duas probabilidades. Ele cai aqui ou ele cai aqui. Então, eu somo a probabilidade dessa região com essa região, ela que tem que dar alfa. Então, fica alfa sobre 2 para cada um. E a gente vai ver que esse número aqui vai ser sempre o valor, esse número com sinal positivo. Por exemplo, se esse aqui for 2, esse aqui vai ser menos 2. Se esse aqui for 3, esse aqui vai ser menos 3. A gente vai ver. Dado que minha média é 155, qual que é a probabilidade de cair nessa região ou nessa região? Esse desenho aqui, se ele não é de B, pode ser essa, pode ser essa. Então, eu não consigo calcular a probabilidade. Então, vamos supor, se eu fixar o erro do tipo 1 em 5%. Então, o meu erro do tipo 1 agora ele vai ser um pouquinho diferente. Vai ser, dado que o x barra tem uma distribuição com média 155 e variância 16, qual a probabilidade do x crítico ser menor, do x barra ser menor que o x crítico 1, né, cair para cá, ou ser maior que o x crítico 2, cair lá pro final. Então, eu vou padronizar, né, porque não é uma normal padrão, então eu subtraio a média, divido pelo desvio padrão, subtraio a média, divido pelo desvio padrão, e aqui é a mesma coisa, tá? E eu quero que isso aqui tudo seja 0,05. E se vocês olharem lá na tabela do normal, vocês vão ver que a probabilidade de Z ser menor que menos 1,96 ou Z ser maior que 1,96 é 0,05. Por quê? Então, foi isso que a gente usou aqui. Então, por isso que esse valor aqui vai ser 1,96. Então, esse primeiro número aqui vai ser o menos 1,96, eu igualo, encontro o x crítico 1. E esse segundo número aqui vai ser 1,96, eu igualo, encontro o x crítico 2. Então, vamos ver aqui então por quê. Vou desenhar aqui, tentar desenhar. Aqui tá a minha normal, né? Então, eu quero o quê? Eu quero uma probabilidade de erro de 5%. Então, eu quero definir meu intervalo tal que essa área aqui mais essa área aqui somem 5%. Então, aqui eu vou ter que ter 0,025 e aqui eu vou ter que ter 0,025. E se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver que o valor de Z que me deixa essa probabilidade de zero vai ser menos 1,96 negativo e 1,96, tá? As curvas vai continuar. Região crítica agora, ela agora vai ser, eu encontrei isso aqui é meu x crítico 1, meu x crítico 2. Então, aí ela vai ser assim, né? Do jeito que tá aqui. Eu vou ter o meu x barra. Se ele cair aqui no meio, falo que é 155. Agora, se ele for menor que 147 ou maior que 162, eu falo que ele não é 155. Então, eu rejeito a hipótese nula quando ele cai nessa região ou nessa região. Então, vamos ver os tipos de erro que eu posso cometer aqui. Então, pode ser que ele seja de B, e eu falo que ele não é de B, ou seja, mesmo ele sendo aquele, por um acaso cair nesses dois lugares, isso eu coloco probabilidade de 5% que eu fixei. Se ele for de B e cair aqui no meio, eu falar que ele é de B, eu não errei. Agora, se ele não é de B e cai aqui fora, eu falo que ele está de fora, ele não é de B, eu não errei. Agora, se ele não é de B, certo? Ele tá aqui fora, mas ele cai aqui dentro, eu falo que ele é de B,
eu não sei esse erro, porque é aquela curva lá que a gente fez. Se ele não é de B, exemplos de teste de hipótese, e no decorrer da disciplina a gente vai ver vários tipos de teste de hipóteses diferentes.